Segunda vez que a gente está fazendo esse vídeo, então. Da última vez eu falei que eu acertei algumas coisas e não acertei tanto em outras. Primeira coisa que eu falei que eu podia ter feito melhor da última vez foi o controle da luz. A gente trabalhou só com luz do sol, luz natural, e deu muita variação do começo para o final do vídeo. Então agora estou fazendo à noite para não derrubar a câmera, para não ter esse problema. E então a gente está fazendo tudo com luz, a luz, própria luz de serviço da cozinha, que eu coloquei em papel alumínio. Fica a dica, o papel alumínio funciona para dar uma rebatida na luz, dar uma redirecionada nela e para não ficar uma luz tão direta, porque tava com uma sombra muito feia nos olhos, aqui no pescoço, e não tava bacana. E a outra luz que eu tinha falado do último vídeo, que inclusive o último vídeo tá aqui, que a gente tinha acertado, que eu tinha justificado uma luz de uma luminária, que é aquela luminária ali, com a luz do exaustor do fogão. Eu tentei fazer agora, não estava muito bom. Eu podia refazer todo o desenho de luz para acomodar aquela luz, mas muito menos trabalho só fazer isso aqui. E como a gente está usando luz artificial de toda forma, não tem por que fazer isso, não tem por que procurar justificar a luz, etc. Eu posso ligar a luz ali para fazer um desenho de preenchimento, mas essa luz aqui está automaticamente justificada, porque, de novo, tá à noite, a gente está usando luz artificial de toda forma, a luz de serviço, e é isso. Fora isso, a gente também está utilizando os dois Apertures MC estão aqui, que eu vou ligar eles na hora para terminar de fazer o desenho. Inclusive, a gente não testou com eles ligados. Talvez seja uma boa fazer isso agora, para ver se isso aí vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Quando você for gravar na casa de alguém, no caso aqui eu estou gravando na casa da minha mãe, mas você vai fazer esse tipo de coisa e assim, é interessante pedir permissão, falar o que vai acontecer. Usa fita crepe se precisar grudar alguma coisa, porque não tira tinta, e tira depois, tá? Deixa como estava. Desprodução é muito importante. Hoje a Luísa tá no behind the scenes, segurando a câmera pra gente, pra fazer esse vídeo que você está assistindo agora. Obrigado. A minha personagem do dia, Júlia Pena, que tá aqui hoje, mixologista, excelente. Liga pra ela, o contato dela tá aqui, ó. Terminamos de dar uma ajeitada aqui na bancada, porque tava cheio de coisa, mas uma coisa interessante que eu reparei no vídeo é que o vidro daqui das taças, das garrafas ali do fundo, vão refletir todo o desenho de luz que a gente está fazendo, tanto a luz do teto, quanto a luz da luminária, quanto a luz das duas apertures que estão aqui, que estão um pouquinho mais frias, mas vai ser bacana, vai fazer um contraste legal de cores com as luzes mais quentes, tanto do teto, quanto da luminária, quanto lá do fundo do fogão. Mas enfim, tem o gelo, tem os vidros, né, tudo que é de vidro, tem as partes de metal que estão refletindo e estão dando textura para a nossa imagem, até porque vai ser tudo meio escuro, meio... como já está de noite, já a bancada é escura, a roupa da Ju é escura, o cabelo da Ju é escuro, então tem muita coisa escura. Quanto mais elementos para contrastar com isso, para brincar com esse claro escuro, melhor. Para a linguagem que eu estou dando para este vídeo. Lembra no último vídeo que eu falei a coisa de eu tentar estabilizar melhor as imagens na câmera em si, em vez de tentar consertar isso na pós? Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: um pano de prato, pano qualquer, que você usa para... Você acerta a câmera aqui e você usa aí para deslizar a câmera. Você vai dar um movimento bem retinho na câmera, sem precisar de nenhum outro equipamento. Caso contrário, também você pode fazer o seguinte: essa dica aqui que é bem bacana, que você pode só prender um negócio de bolsa, de mochila, ou o próprio strap da câmera, se você tiver, não estou com o meu aqui, mas usar ele para fazer uma pressão aqui, e aí, só que seu movimento fica um pouco mais restrito. Então você vai dançar um pouco com as pernas aqui, ó, e assim você vai ter um movimento mais elegante.
Júlia já me odeia porque eu tô pedindo pra ela repetir todos os movimentos toda hora. Porque eu não, se ela fizer o movimento parar e depois continuar de onde ela parou, eu muitas vezes na edição não vou conseguir fazer a montagem do jeito que eu quero, que é meio que criar a ilusão do movimento inteiro e o corte ser imperceptível porque o movimento cortado durante o movimento dá essa ilusão de não cortou.